Graça e paz, povo eleito, povo amado do Senhor. Aleluia. Uma tarde abençoada em nome de Jesus, que Deus te guarde. Estamos aqui para relembrar mais uma vez algo muito importante da palavra de Deus. Estamos batendo nessa tecla. Por quê? Porque o final de todas as coisas se aproxima, meu querido. Talvez essa palavra possa soar estranhamente para muitos, mas para aqueles que amam a Deus, que servem a Deus, que têm afinidade com a palavra de Deus, essa palavra é bem conhecida. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, uma das cartas escritas para a igreja de Filadélfia. Olha, porque você guardou a minha palavra, eu vou te guardar também da hora da tribulação que vai vir sobre toda a terra, para provar todos que sobre a terra habitam. Meus queridos, no final de todas as coisas, Deus vai provar. Deus quer saber. Deus não quis saber de Abraão, Deus não provou a Abraão, pedindo Isaac, o melhor dele. Deus também vai nos provar como igreja, para dividir quem é de Deus e quem não é de Deus. Você veja que 1 João 2,15 diz, não ameis o mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nessa pessoa. Ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e ao mundo. A Deus é mamão, ao dinheiro, a Deus e outras coisas. A idolatria, não. Ou os mandamentos, adorarás somente o Senhor teu Deus. E a igreja está passando por isso, porque hoje existe um outro Deus aí crescendo no coração de muita gente, até mesmo dentro das igrejas. Ou é Deus, ou a ciência. A ciência, amados, nada mais é do conhecimento que habita na alma do ser humano. O conhecimento. A pessoa nasce, cresce, estuda e vai adquirindo conhecimento. E ela vai influenciar, quanto mais conhecimento ela tem, mais ela influencia. Pois ela vai adentrando em áreas que para muitos passa desapercebido. Mas Deus não. Deus, Ele é toda a verdade, todo o conhecimento. Ele é a verdadeira ciência, Deus. Não a falsa ciência que Paulo fala a Timóteo. Cuidado, Timóteo, com a falsa ciência. Mas vai vir uma tribulação. E já começou. Não estou falando da grande tribulação. A diferença da tribulação que todas as gerações passou da grande tribulação é denotada por uma única situação. Porque a grande tribulação vai ser denotada pelo governo, que não vai ser um governo humano qualquer, mas o governo do anticristo. Por isso, chamado de grande tribulação, porque na mente dele passa muitas situações que afligirá a alma da humanidade. Vai ser terrível. Mas o Senhor diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, porque foi fiel até o final, vou te guardar. Tinha duas igrejas aprovadas no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, 7 igrejas, 2 aprovadas e 5 exortadas ao arrependimento. Uma outra igreja aprovada foi a igreja de Esmirna, no capítulo 2, segunda carta, escrito, que dizia, olha, tu dizes, eu sou pobre, mas eu te considero rico, diz o Senhor. Tu dizes, eu sou pobre, mas tu és rico. Conheça a tua tribulação, o que você tem passado aí. Conheça também o que está fazendo uns certos aí chamados de judeus, mas não são. São sinagogas de Satanás. Mas não temas o que está para acontecer contigo, porque Satanás vai lançar mão de alguns de vocês e vai os lançar na prisão para uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Meus queridos, essa situação que nós estamos vendo, do passaporte sanitário, das picadinhas, o que ocorre? Ocorre que uns é contra, outros é a favor, uns dizem que é para o bem, outros dizem que é para o mal.
Só que a pergunta é, pode vir alguma coisa boa de um espinheiro? Colhe algum fruto bom de um espinheiro? Não foi o próprio Deus que disse que o mundo está reservado para o fogo? Em 2 Pedro capítulo 3. Não foi o próprio Deus que disse em Salmos capítulo 2 que os reis da terra se uniram para lutar contra Deus? Se estão lutando contra Deus, não pode oferecer uma coisa boa para a humanidade. Porque tudo que Deus é bom, amor, Deus quer o bem para a humanidade. Mas as nações, os reis, lutam contra Deus. Não foi o próprio Deus que disse em Salmo 146, olha, não confie neles, nos governantes, nos filhos dos príncipes, por quê? Porque eles não têm como concluir os planos deles. Não confie neles. Não foi o próprio Jesus que diz em João, olha, Jesus não confiava neles. Não foi Jesus que chamou Herodes de raposa velha? Não foi Jesus que falou do Sinédrio, dos escribas, dos fariseus, que estavam ali governando por Roma? Ai de vós, porque vocês estão na porta, vocês não entram e não deixam ninguém entrar? Então, como esperar alguma coisa boa do mundo, ou de alguém que não cumpre os mandamentos de Deus, que se diz que não crê em Deus, que é ateu? Como? Então Deus vai permitir. Só que a igreja, muitos na igreja, está sendo o quê? Como sinagoga do inimigo, batalhando contra o próprio Deus dentro das igrejas, querendo influenciar pessoas a seguir o mundo. Sinagoga de Satanás. Deus nos criou de forma perfeita. A palavra de Deus diz que tudo que Deus criou é bom. Viu Deus que era bom. Deus olhou e disse, vamos fazer um homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Então Deus, ele soprou nas narinas do homem e o homem se tornou alma vivente. E Deus deu capacidades para o homem, dons para o homem, atributos para o homem interagir com esse mundo. Deus deu um sistema imunológico para o homem sobreviver nesse mundo. Tudo que Deus fez é perfeito. Agora vem uma criatura querendo mudar o que Deus fez, querendo introduzir dentro do templo de Deus. Olha o que está escrito. 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 6, repete a partir do 16, 17, repete o versículo. Vocês não sabem que vocês são de Deus? Que não são de vocês mesmos? Que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus? E aquele que destruir o santuário do Espírito de Deus, Deus o destruirá? Não temos que mudar o que Deus fez. Olha o que está escrito em Apocalipse também, que Deus vai destruir os que destroem a terra. Por quê? Porque estão mudando tudo que Deus fez. Mudando o ecossistema. Agora querem mudar o templo de Deus. Querem dizer que aquilo que eles oferecem é melhor do que aquilo que Deus criou. Que sem a ajuda deles, o homem não sobrevive. O homem sobreviveu por milênios sem essa picadinha. Mas é porque não tinha as doenças que tem. Sempre teve. O problema é que agora eles estão formando essas doenças em laboratório, contaminando o mundo, para levar o mundo ao cativeiro. Não sejam ingênuos. Não sejam. A igreja salva é a igreja de Apocalipse capítulo 12, versículo 11 e 12, que diz que o poder agora é do nosso Cristo, e que aqueles que se salvaram não amaram a sua vida até a morte. Venceram pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, não foi por outros meios, não. Só Jesus é o Senhor, só Jesus salva. Tanto a igreja de Esmirna quanto a igreja de Filadélfia, eu vi a mesma coisa. Existe aí aqueles que se dizem judeus, se dizem religiosos, se dizem cristãos, se dizem crentes, se dizem crer em Deus.
mas não são. São sinagoga de Satanás. Deixar de crer no poder de Deus para crer na picadinha, isso é para o incrédulo. Mas Deus deixou os médicos, não, Deus deixou a verdade. E aqueles que são fiéis à verdade ajudam as pessoas. Mas esses que estão à frente de tudo isso não amam a verdade, ocultam a verdade. Esses aí que estão à frente de tudo isso se encontram em Romanos capítulo 2. Mudaram as verdades de Deus em mentira. Encobrir a verdade com mentira, ensinando coisas que não devia, ensinando os homens a amar e a servir a criatura em vez do Criador, adorar a criatura e não o Criador. As mulheres deixaram a sua forma natural, os homens também deixaram a sua forma natural e passaram a viver homem com mulher, contra a natureza que Deus fez. E assim, todas as demais coisas estão contaminando, e Deus os entregou às suas paixões infames. Deus está permitindo, como Deus fez com o faraó, Deus está fazendo com esse povo. Eles querem marcar todos. Mas Deus também já tem marcado os seus. Os de Deus são aqueles que não se dobram a Baal. Então, sabendo que o fim de todas as coisas está para acontecer. Vou citar um versículo aqui, que até um tempo eu tinha uma única visão, agora abriu um leque maior. Vejo, continuo pensando a mesma coisa, mas nos aprofundamos mais um pouquinho nas misericórdias de Deus. Quando o Senhor Jesus disse, se o Pai não abreviasse esse tempo, nenhuma alma se salvaria. Então a gente pensava, está falando dos apóstolos. Também, mas não é isso na verdade. A verdade é que a própria criação de Deus oscila. A gente vê no capítulo 1 e capítulo 2 de Colossenses, principalmente 1, que Jesus Cristo, ao se oferecer, ele restaura não só a terra, mas também os céus. Aos Romanos diz que a própria criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Se Deus não intervir, como ele interviu na Torre de Babel, se Deus não vier intervir, nenhuma alma se salva. Você vai comprar um alimento, uma quitanda, uma fruta, tem veneno. Quem que colocou veneno? Para que colocou veneno no alimento? Para debilitar, tirar a paz, a saúde, levar pessoas a óbito. É veneno. Se você vai no mercado, conservante, tudo por conta de mamão. Tudo por conta de mamão. Tudo por conta de dinheiro. O Deus desse século. Então, nunca houve uma geração tão fraca, tão doente quanto essa. Se Deus permitir, agora, inoculando um material tão terrível como esse, que está sendo inoculado em pessoas, e pessoas têm sofrido muito, pessoas têm se abatido, pessoas têm ido a óbito, e não quero deixar ninguém de fora, desde o ancião até a criancinha. E não é engano dessas pessoas. Temos alguns aí que querem até fazer projeto de lei. Para obrigar todo mundo. Mas vem Isaías e diz, olha, ai daqueles, Deus falando, por intermédio, ai daqueles que promulgam leis injustas. Se Deus não intervir, não sobra ninguém. Nem eles mesmos, porque o caos que eles estão criando, que eles acham que está controlando, não estão, quem está controlando é Deus. Eu vi uma matéria aí de uma pessoa falando que alguns especialistas disseram, não sei se é verdade ou não, em parte creio,
que por ano uma pessoa aqui no Brasil come 7 litros de veneno. Como que essa pessoa vai ter saúde? Então, se Deus não intervir, se Jesus não voltar em breve, não vai sobrar ninguém. As crianças já nascem com enfermidade. Testes e testes e testes em mulheres grávidas aí. Sem elas saberem, através de vacinas e outras coisas mais. Então, meus queridos, Jesus está voltando. Ele vai guardar aquele que guarda a palavra, aquele que não ama a sua vida até a morte, aquele que vai se entregar mesmo à vontade de Deus. Se Deus permitir, algumas coisas vai passar. Mas o importante é que a igreja se una agora. Parar com aquele negócio, eu sou milenista, pré-milenista, pai milenista. Parar com isso. Deus não falou sobre isso. Mas está escrito sinais para a gente se preparar, está dizendo o dia. Uma coisa é certa, aquele que confia no Senhor vai permanecer para sempre, bendito seja o nome do Senhor. Aquele que for fiel até a morte vai receber a vida eterna, a coroa da vida. A igreja verdadeira não vai odiar ninguém, vai amar até aqueles que nos perseguem. A igreja verdadeira não vai ficar em briga na internet. Um acusando o outro, um ministro acusando outro ministro. Quem faz isso é porque ainda não se converteu de todo o coração. É só crente. Pedro também era crente, Pedro servia a Deus. Mas foi Jesus que falou, Pedro, quando tu se converter, apacenta. Então, quando muitos desses líderes que estão aí na mídia, um acusando o outro de se converter, vão se tornar irmãos, amigos, e vão ajudar o outro, porque a causa não é nossa, é de Deus. E as almas são de Deus, e o trabalho é de Deus, e Ele nos ordena a nos amar. Mas o problema é que entrou no seio da igreja a raposa, a raposinha. Meus queridos, vamos acordar. Jesus está voltando. Em nome de Jesus, acorda, tu que dormes. Se prepara. Amém? Que Deus te abençoe. Que esta palavra possa falar com você de alguma forma. Em nome de Jesus. Eu sei que ela não tornará vazia, mas ela vai cumprir o propósito de Deus. Se Deus é contigo, ela vai te fortalecer. Aleluia.